Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Mesa Certa, que você sabe, né? Aqui você está aprendendo estratégias, insights sobre empreendedorismo, aprendendo toda a dinâmica do mercado e principalmente aprendendo sobre o mercado de vendas para o governo. Se você quer aprender a impulsionar aí a sua empresa no mercado de vendas para o governo, você está justamente na mesa certa. E hoje o nosso tema é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre parte jurídica, como que você pode se preparar aí para evitar erros jurídicos nas disputas que você for participar. Estou com uma convidada extremamente especial, conheço ela desde que eu me entendo por gente, mas antes de apresentá-la, eu já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecer ao pessoal da Brot Factor, o pessoal da B2G Contabilidade e também ao Siga Pregão. Vou ler aqui um mini resumo dela. Ela é formada em Direito, ela já atua na área de licitações há mais de 25 anos, quase que a minha idade. Brincadeira. Ela tem pós em Direito Público com ênfase em licitação e ela cuida aqui da parte jurídica das nossas empresas. Então é um prazer estar aqui com você, com a minha irmã, Jacina. Jacina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Dudu. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que já era para a gente ter feito isso há bastante tempo, né? Tem uma ideia assim de fazer esse encontro já tem um tempinho já, mas muito obrigada pela oportunidade. Sensacional. Estou muito feliz de estar aqui. A Jacira, para quem não sabe, ela é o J da Jair, né? Jacira, Álvaro e Rodolfo. Então vamos lá, Jacira, vamos direto ao ponto aqui. Eu separei as principais perguntas que normalmente eu vejo as pessoas fazendo sobre a parte jurídica de licitações. É uma parte muito importante, né, das licitações. Eu vejo que algumas pessoas têm medo, né, de é lei, é complicado, mas é mais simples do que as pessoas imaginam, né? E vamos começar aqui. Eu quero saber de ti o que significa a parte de esclarecimento e impugnação em um edital. O que a pessoa pode fazer nessas ocasiões? Tá, eu acho que antes de começar a falar sobre essas questões de licitação em si, a gente tem que deixar uma coisa muito clara, né, que a licitação ela está no ramo de direito chamado direito administrativo. Né? Então, tem a legislação que embasa tudo, né, na vida da administração, inclusive as licitações. Mas se a gente for falar na questão jurídica, que as pessoas muito entendem que jurídico é para o juiz, é judiciário, e isso realmente dá um receio nas pessoas de entrar nesse mercado com medo de mexer com o juiz, com medo de ser preso, com medo de fazer alguma coisa. É complicado. É complicado, envolve muitos detalhes. Mas assim, a licitação ela está no ramo do direito administrativo. Né? Então, quando a gente fala no direito administrativo, não é que ele é menos importante. Muito pelo contrário, né? É o direito administrativo que ele vai dar o embasamento aí para muita coisa, né? No nosso estado e na operação do dia a dia ali dos órgãos e do pessoal que trabalha para a gente, né? Porque no final das contas o Estado trabalha para a gente, né? Então, assim, mas o direito administrativo ele é sim mais simples, né? Tanto que se a gente for ver numa licitação, por exemplo, eu não preciso ter obrigatoriamente um advogado para me defender. Perfeito. É até um ponto que as pessoas têm dúvida. Não, eu preciso ser um advogado, preciso ter um advogado para estar numa licitação, para fazer às vezes um esclarecimento, uma impugnação, e realmente não precisa. Isso, então assim, não precisa. Então daí você já começa a ter uma ideia de que para participar de uma licitação, você não precisa ter aquela enxurrada de pessoas ali te apoiando, né? Você mesmo você consegue fazer. Então, o primeiro ponto, assim, para quem quer começar ou quem já trabalha com licitação, eu acho que os nossos alunos eles já estão bem cientes disso, você precisa primeiro estudar aquilo que você quer. Né? Entender aonde você está entrando e buscar. Você não precisa decorar a legislação, não precisa nada. Você tem que saber onde você encontra. Sim. Então, você tem que saber onde encontra a legislação que vai te apoiar no que você precisa. Né? E aí entra a questão do esclarecimento e da impugnação. Sim. Né? Que foram os dois primeiros pontos que você levantou. Antes da gente começar a pensar em fazer um esclarecimento e uma impugnação, a gente tem que estudar o edital. Vamos refazer a pergunta. O que é o edital? Então, é bom a pessoa entender, cara, o que é o edital? Isso. Para ter uma licitação, né, para as coisas saírem da forma correta, como a legislação pede, tudo certinho, você participa de uma disputa. Né? E essa disputa, ela precisa ter as regras que embasam toda a disputa. Né? Você participa de qualquer campeonato, você tem ali as regras de participar do campeonato. Exatamente. Você tem as regras de quem vai sair vencedor, quem vai receber a medalha de ouro, quem vai receber a medalha de prata e a de bronze. É normal, isso é uma competição. Os critérios de classificação. Os critérios de classificação, tudinho. Então, o que é o edital? São as regras do jogo. Lá no edital, você vai encontrar
tudo relacionado àquela competição, aquele certame. Né? Então, vão ter lá todos os detalhes que você precisa saber, inclusive a legislação que ele está sendo embasada. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se você for para estados, municípios, eles podem ter uma legislação específica para licitação, em alguns pontos. E aí, a Lei 14.133, ela vem complementar aquilo que aquela legislação específica não tem. Então, se você for analisar, você vai pegar, sim, editais que vai trazer outra legislação. E tá tudo bem. É legal, tá dentro da lei, então tá valendo. Agora, você precisa saber aonde que você está entrando e conhecer a legislação que você está trabalhando. Isso é um ponto. Perfeito. Tá? E aí, o edital, ele traz, resumidamente, todas as regras. Mas o edital, ele traz de forma resumida, mas ele tem todo um conjunto de documentos, né, que é o processo administrativo para poder criar aquele edital. E nesse processo administrativo, ele vai ter lá o escopo, o objetivo, o que o órgão quer com aquilo, a justificativa para estar contratando. O órgão sempre tem uma justificativa. Ele não pode simplesmente, eu quero comprar uma mesa. Não, ele tem que ter uma justificativa. Olha, eu vou comprar essa mesa porque quebrou a mesa do chefe da seção. Hoje a gente vai fazer uma reforma aqui no prédio, enfim. Então, ele sempre vai ter essa justificativa que está justamente no edital. E aí, todo esse processo administrativo para a criação dessa licitação resulta no edital. Então, o edital traz de forma resumida, entre aspas, mas muito completa, tudo o que vai acontecer naquela competição. Então, ali vai ter a especificação, vai ter os critérios de desempate, vai ter a documentação, toda a habilitação que vai ser necessária. Prazo de entrega, prazo para pagamento, se vai ter aceite ou não vai ter aceite para poder receber, se vai ter amostra, se não vai ter amostra, se você precisa ir no lugar, fiscalizar, ver, fazer vistoria, tudo isso vai estar no edital. E vai ter uma coisa, geralmente tem uma coisa que é muito importante, que é a minuta do edital, que é a minuta do contrato, na verdade. Né? E nessa minuta do contrato vão ter ali as regras, né, que vão ser utilizadas depois que a licitação acontecer. Então, assim, o edital, ele traz para você de uma forma, assim, bem objetiva, né, sem muito detalhezinho, muito frufruzinho, o que é aquela competição, né? E aí, só que o que acontece? Dentro do edital, ele também traz algumas regras para correção dos erros da administração. Né, que aí entra o esclarecimento e a impugnação. Então, às vezes, o edital, ele é feito com muito cuidado. Hoje, então, com a 14.133 e o fato de tudo ser online, está todo mundo em cima, né, analisando, vendo se tem algum ponto falho ali naquele edital. E qualquer ponto falho que exista num edital ou numa preparação de um edital, quem vai ser penalizado vai ser o gestor do contrato. O gestor do contrato não, na verdade, é a equipe de licitação que está participando. E geralmente recai sobre o gestor do contrato. Né? Então, tem um cuidado muito maior, né, para que o negócio saia redondo. Só que, ainda assim, pode acontecer de vir alguma coisa faltando. É sempre bom lembrar que tem seres humanos lá do outro lado, né? São pessoas, né, que têm problemas, que têm sentimentos, que têm momentos que passa alguma coisa, normal. Tem aquele também que faz um Ctrl-C, Ctrl-V do antigo e aí mudou alguma coisa. Isso daí a gente diz que não existe, tá? Não existe mais. Então, assim... Mas pode sim acontecer. Alguma coisa muito parecida com o edital que já foi assim, ano passado, sabe? Tava com a lei antiga. Isso, então assim, isso a gente precisa analisar. E aí é que entra o esclarecimento e a impugnação. Então, por exemplo, se eu pego um edital que vem ali com a lei antiga, eu posso pedir um esclarecimento. Vem cá, senhor pregoeiro, a gente vai usar a legislação que não está mais valendo ou a legislação que está em vigor? Isso é um esclarecimento. Eu estou tirando uma dúvida. O que eu vou usar ali? Né? E aí o pregoeiro pode vir e explicar. Não, a gente vai usar a legislação nova, foi um erro e tudo mais, vamos fazer a correção. Se essa correção não tiver nenhum impacto, né, ali para a licitação, ela não suspende. Então, assim, acontece a correção, pronto, acabou-se. Mas tem alguns casos que a dúvida, vamos chamar de dúvida, ela está tão, como é que eu posso dizer? Latente. Não diria nem latente, mas ela tá tão assim complicada, sabe? De ser só uma dúvida. Tá? Sabe assim, ali quando você entende que o negócio assim, é um pouco mais profundo e só uma duvidazinha não vai, sabe, te tirar, esclarecer ou clarear aquilo que tá ali.
você entra com impugnação. Então, a impugnação ela foi feita assim, para tirar qualquer sombra, qualquer mácula que tem ali, qualquer erro que tem ali naquele edital. Então, ela veio para corrigir possíveis erros, né? Então, por exemplo, nós participamos uma vez de uma licitação que o cliente recebeu um pedido para fazer o orçamento para aquela licitação. Então, ele sabia exatamente o que o órgão queria, né? Porque ele entregou ali a proposta de preço dele para participar da pesquisa de preço. E quando saiu o edital veio cheio de erro, né? Ele veio no erro ao ponto de ter a especificação de um produto misturada com outro produto. E aí, todas as dimensões do produto estavam erradas, né? Então, não tinha como ele participar daquilo ali. Estava no edital daquela maneira. Daquela maneira, não tinha como fazer. Então, ele entendeu que aquilo ali era motivo, sim, de impugnação. E não de um pedido de esclarecimento, né? Porque o esclarecimento, ele não resolveria o problema, né? Ele não traria a solução que ele precisava. Na verdade, que o edital precisava para ter a questão da competitividade, o maior número de pessoas participando e ele mesmo poder participar, né? Entregando aquilo que o órgão queria. E aí ele entrou com a impugnação e nesse caso específico, o órgão veio e falou, realmente teve um erro na hora de transcrever as informações do termo de referência para o edital, né? E o próprio termo de referência tinha alguns vícios. Então, eles decidiram suspender a licitação para corrigir, né, o edital e o termo de referência para poder a licitação seguir o curso, sabe? Porque se eles continuam desse jeito, lá na frente num recurso, eles podem botar todo o processo a perder. E aí perde dinheiro, perde tempo, o órgão não consegue o que ele quer, o cliente não consegue vender, o licitante não consegue vender o que ele ia vender, e aí perde-se o negócio preciosíssimo que é o tempo, né? Então, assim, tanto o esclarecimento quanto a impugnação, eles vêm trazer um clareamento maior para o edital, onde a impugnação, ela resolve um problema material que o edital pode ter. Então, ela é mais profunda, né? Tanto que hoje, quando a gente vai trabalhar a impugnação e esclarecimento, se a gente for perceber a lei de licitação, ela traz uma penalidade, né, para aquelas empresas que usam a impugnação para protelar. Pronto, empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga, sabe? Segurar o negócio, entendeu? Então, assim, hoje a impugnação, porque como o esclarecimento, as pessoas entendiam que era um negócio mais assim, né, mais levinho, então tudo virou impugnação. Só que a impugnação, ela exige que a administração faça uma análise mais criteriosa, enquanto que o esclarecimento, não. O esclarecimento, ele faz a análise, vê onde é que está a dúvida, esclarece a dúvida, está resolvido. Então, assim, ambos remédios são importantes, né? Mas cada um a seu tempo. É lógico que se eu não conseguir resolver a questão, a obscuridade e o sério problema com esse questionamento, eu vou entrar com a impugnação, né? Para poder fazer com que o órgão realmente analise aquilo ali de uma forma mais profunda, né? E essa é a forma que a gente pensa numa estratégia a longo prazo, né? Então, a gente faz análise do edital, vê quais são os pontos de esclarecimento ou impugnação, vê se é o caso de um esclarecimento e uma impugnação, entra com o esclarecimento, espera a resposta ainda não trouxe o clareamento que é necessário, então a gente impugna para poder ter ali o objetivo definido de forma clara. Não só em relação à especificação ou ao objeto, mas em relação, por exemplo, o próprio contrato, a própria documentação, né? Porque hoje em dia tem uma questão muito forte em relação a pregões em grupo, né? Porque, querendo ou não, o grupo meio que limita, né, a participação dos licitantes. E o pregão em grupo, ele precisa ser muito bem fundamentado para poder conseguir ser justificado, né? Então, assim, acontece muitas vezes de virem pregões em grupo, né, que não fazem sentido nenhum ter um grupo para aquilo ali, porque são empresas distintas. Geralmente eu não tenho uma empresa que faz tudo, né? E isso daí pode sim gerar um problema na competitividade. Então, geralmente a gente entra com uma impugnação questionando a justificativa usada para poder ter um pregão em grupo,
né? Porque se ela for fraca, eu consigo destrinchar aquilo ali em itens. Sim. E aí consigo ter uma maior participação. Eu vejo assim, né? O esclarecimento ele é muito para ver se meu entendimento tá certo. Pra tirar uma dúvida. Por exemplo, o órgão tá querendo comprar um celular. Só que ele não falou se o celular é preto ou se é branco. Então, eu quero saber se o celular pode ser preto ou branco porque tem diferença de preço. Mas vamos supor que ele colocou lá no edital que ele quer um iPhone. Ele falou, tem que ser iPhone porque eu quero. Marca específica. Ele fez um direcionamento de marca. Aí, no caso, é uma impugnação. Isso. Então, eu vejo que quando o edital ele tem algum vício, assim, nesse sentido, né? Não somente direcionamento de marca, né? Mas, por exemplo, quando ele faz algum tipo de limitação, algum tipo de documentação específica. Quando ele pede alguma certidão que é uma certidão mais difícil. Quando ele pede, por exemplo, laudos... Porque tem pregão que pede laudo. Eu preciso de um laudo reconhecido no Inmetro. Peraí, mas esse laudo reconhecido no Inmetro, ele vai me trazer o quê? Qual vai ser? Se eu sei que eu tenho produtos no mercado que não tem exigência de laudo, o pessoal que fez, a equipe de licitação, pede um produto X com o laudo, eu tenho um problema. Porque se eu não tenho obrigatoriedade de ter laudo, ou um selo do Inmetro, alguma coisa assim, por que o edital está exigindo isso? Então, isso daí é passível, sim, de uma impugnação, né? Mas aí você precisa saber o seu produto. Exatamente. Você precisa conhecer aquilo que você está vendendo. Porque senão você não vai saber. Você só vai, não, isso aqui precisa, eu não quero. Eu não tenho um produto que tenha. Então... E como é que funciona essa questão dos prazos, né? De esclarecimento, impugnação? Pode ser feito a qualquer momento? Tem um prazo mínimo? O que a pessoa tem que ficar atenta nessa questão de como fazer e com relação a prazo? Os prazos para ambos, tanto impugnação quanto esclarecimento, são 3 dias úteis antes do início do certame, tá? Então, a gente precisa ficar muito, muito atento a isso. Por isso que é importante a gente acompanhar a saída do edital, né? Porque, geralmente, da saída do edital, da publicação do edital até a licitação, vai ali por meio, mais ou menos, uns 8 a 10 dias, mais ou menos, com o final de semana. Umas 2 semanas. Umas 2 semanas. Então, você tem 2 semanas, né, para fazer tudo. Tudo que tem que ser feito. Organizar a documentação, ver preço, arrumar fornecedor e, inclusive, impugnar e esclarecer. Então, se quanto antes você analisa o edital, vê que ele é passível das 2 coisas, você entra com esclarecimento. Teve a resposta ao esclarecimento, você entra com impugnação. Isso antes, né, 3 dias antes do início da licitação. E se perder o prazo, não tem o que fazer. Perdeu esse prazo, não tem o que fazer. Não tem mesmo, né? Então, assim... na verdade, o que eu costumo fazer? Né? Eu sei que não vai dar resultado, mas eu vejo assim como um ponto de melhoria até para ajudar o órgão. Eu penso dessa forma. Né? Ainda assim eu envio o questionamento que eu preciso. Se perder o prazo. Né? Se perder o prazo. Né? Porque assim, a lei não me proíbe de fazer isso. Né? E eu entendo, e aí foi até uma conversa que eu tive já com alguns pregoeiros e equipe de licitação, que eles me falaram justamente isso. Quando você vê, manda mesmo fora do prazo, apesar da gente não ter que responder ou não ter que corrigir o edital, a gente vai ver que tem alguma coisa ali que pode ser questionada. E aí nós mesmos, pro forma, a gente pode suspender para alterar, se vê que realmente aquilo ali lá no futuro vai impactar a licitação. Então, assim, é importante, sim, nós fazermos esse trabalho com eles, sabe? E eu não sei, mas assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão lá do outro lado, elas precisam dessa ajuda também. Mas não nessa ajuda no sentido de estar acusando ele de estar fazendo alguma coisa, mas de ajudá-lo a melhorar, sim, o serviço dele. Mas é sempre bom lembrar, né? Tem o prazo certinho, sim. Então cumpre o prazo, tá no... não, vou dar margem aqui pro azar, então, de última hora, né? Isso aí é para aqueles casos que você deixou passar a partida da oportunidade, descobriu de última hora ali, às vezes faltando 1, 2 dias... E aí você viu que, putz, isso aqui, o produto tá meio esquisito, vou tentar fazer alguma coisa, porque você já não tem mais prazo. Né? Pelo edital você não tem mais prazo, você vai fazer uma tentativa. Pode ser que funcione ou não. Né? Geralmente não funciona. Exatamente. Geralmente não dá funciona. errado, geralmente você recebe uma respostinha assim,
fora do prazo de impugnação e esclarecimento. Então, quando recebe, né? Quando recebe, porque geralmente nem eles se dão trabalho. Então, assim, mas você fez. É sempre importante se ater ao prazo, né? E lembrando, né, que às vezes o pessoal que está acompanhando a gente participa de dispensa. Né? A dispensa não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, nem de impugnação, nem de esclarecimento. Então você vai mas ter... nada impede, né? Que se você estiver à toa, sem fazer nada, mandar um esclarecimentozinho lá. Eu não vejo nem à toa, né? Mas assim, é uma tentativa que você faz. Então, vou participar de uma dispensa e mais uma vez, o órgão está querendo comprar o celular. Não falou se é preto ou branco e tem diferença de preço. Eu vou mandar um e-mail, não é nem esclarecimento, mandar um e-mail para o órgão perguntando, olha, eu estou participando aqui da dispensa tal. Queria saber se o celular pode ser branco. Né? Não está claro se é preto ou branco, queria saber se pode ser branco. Né? Liga, gosto sempre de fazer isso. Né? Eu instruo muito o pessoal do Licitante Sistema a fazer isso. Pega o telefone, liga, conversa e depois formaliza. Manda um e-mail e espera uma resposta. E é importante fazer esse processo de formalização porque ligação não vale muito. Né? Não, e às vezes também o processo de formalização é até para te resguardar. Com certeza. Né? Então, assim, você falou com a pessoa não, é branco. Aí você informa para ela, olha, eu vou encaminhar um e-mail para você, só para você confirmar isso por e-mail, para eu não ter problema lá na hora da entrega. Porque quem faz a compra não é quem recebe. Então, assim, são pessoas de áreas diferentes, que estão distantes. E se você não tiver especificação direito e tiver errado, o pessoal que está lá na ponta não vai receber. Exatamente. Você tem que respaldar. Então, assim, você tem que estar respaldado. Perfeito. E uma coisa que eu queria saber, Jacira, que eu vejo que muitas pessoas confundem esclarecimento, impugnação e recurso. Eu vou botar um recurso nesse prazo. Ou então acabou lá, o pregão já aconteceu a disputa, não, vou pedir um esclarecimento. Eu consigo entrar com esclarecimento agora. Como é que funciona essa dinâmica de recurso, esclarecimento? Quais são as diferenças? São coisas realmente diferentes? Como é que funciona essa dinâmica? A impugnação e o esclarecimento, elas precisam acontecer antes da licitação, antes da abertura para lance, vamos chamar assim. Né? Então, antes da abertura para lance, você tem que entrar com esclarecimento e impugnação dentro daquele prazo que a gente já falou, dos 3 dias úteis antes, tá? Do início do certame. O recurso, ele vai acontecer depois da licitação. Perfeito. Né? Quando já tem ali um vencedor. Então, lá na competição que a gente está participando, o primeiro colocado já foi escolhido, mas eu, segundo colocada, estou indignada porque o cara está com o balanço todo errado e o pregoeiro não olhou. Então, eu vou entrar com recurso. Né? Então, eu vou ali manifestar a minha intenção de, sim, eu vou reclamar porque está errado. Então, eu vou recorrer. E aí, vai ter lá o prazo, depois da licitação, para você entrar com a manifestação de intenção de recurso. Você se manifesta lá e vai abrir para você o prazo de 3 dias úteis para poder você entrar com o seu recurso. E aí, nesse recurso, você vai mostrar tudo que está errado com aquele licitante, aquele primeiro colocado. Né? O balanço que está errado, então você vai comprovar lá que os índices do balanço estão errados, que o balanço é falsificado, ou qualquer coisa que você vê. Né? Então, assim, e aí você tem esse prazo, você entra com recurso, aí o licitante lá, em primeiro lugar, vai ter o prazo para contra-razões, ele vai negar tudo que você falou no seu recurso. Contra-argumentar, né? Vai lá bater boca com você. Você vai ficar indignado, querendo bater mais boca ainda, fazer a tréplica, mas aí o pregoeiro vai falar assim, não, agora quem decide sou eu. E aí o pregoeiro vai analisar, né, o recurso da pessoa, as contra-razões do outro, e vai chegar a uma conclusão. Né? Essa conclusão do pregoeiro, geralmente ela é chancelada pela autoridade superior, né, que é uma autoridade que está acima do pregoeiro, que é mandado para ele e ele ou confirma, né, o que a decisão do pregoeiro, ou então ele dá outra decisão, que aí volta. Eu nunca vi isso acontecer. Eu também nunca vi isso acontecer, mas dizem que pode acontecer, então a gente tem que falar que pode acontecer. Né? E aí, se vier uma decisão contrária, volta para o certame, a pessoa é desclassificada, e aí ela entra com recurso depois, quando o outro sair vencedor, e fica nessa. Né? Mas o recurso ele acontece depois da licitação e a impugnação e esclarecimento antes. Lembrando, mais uma vez, que isso tudo na esfera administrativa. Eu não fui nesse processo todo para o juiz. Não fui. Eu não tive que pagar custas judiciais, eu não fiz nada disso.
Eu estou fazendo tudo na esfera administrativa. Isso significa o quê? Isso significa que acabou ali, acabou ali. Então, todos os recursos que eu fiz, tudo que eu podia, todos os mecanismos, todos os remédios que eu podia fazer para sair vitoriosa ali na área administrativa, eu usei, mas eu não saí vitorioso. Então, e ainda assim eu consigo ver que a empresa que levou, ela tem vício, ela está errada, ela não pode ser vencedora. Aí eu vou pegar tudo isso que eu fiz aqui e eu vou levar para o judiciário. E aí eu vou entrar com uma ação na justiça daquela licitação. E aí eu vou buscar o meu direito de ficar em primeiro lugar na justiça. Aí já são outros 500, já é outra esfera, e você precisa de um advogado, e aí começa todo o outro lado, digamos assim. Né? Mas nessa esfera administrativa aí, de esclarecimento, impugnação, recurso, precisa de advogado? Não. A pessoa mesmo pode chegar, olhar, deixa eu ver aqui, não, eu quero saber, por exemplo, a questão da cor, quer pedir um esclarecimento para saber se é branco ou preto. Ela mesma pode fazer, sem nenhum advogado, ir lá e fazer esse esclarecimento. Isso. É a mesma coisa o recurso. Isso. E aí uma pergunta. Eu, como pessoa física, eu posso fazer esclarecimento, impugnação e recurso? Esclarecimento e impugnação sim, recurso não. Quem pode fazer o recurso? É quem participou do certame. Então, assim, você, pessoa física, pode participar do certame, Rodolfo? Pode. Pode. Então, você participa do certame e depois você entra com o recurso. Aí tá tudo ok. Agora, se você não participou da licitação, você não é parte envolvida e interessada. Então, por você não ser parte interessada, você não tem direito. E esse é até um ponto que eu gosto de deixar claro, né? O recurso vai estar tendo essa possibilidade quem está participando da disputa. Agora, ali quando você vai fazer um esclarecimento, uma impugnação, fica até a dica para quem está ouvindo a gente aqui. O que acontece? Quando você faz um esclarecimento ou você faz ali uma impugnação, normalmente as pessoas se identificam, né? Colocam o nome e tudo mais. Se você faz com a sua pessoa jurídica, né, você deixa claro para todo mundo, olha, eu, Jair, por exemplo, eu vou participar dessa disputa. Então já acende um alerta ali no meu concorrente. Nossa, o Rodolfo vai participar dessa disputa aqui. Deixa eu ver aqui o CNPJ do Rodolfo. Caramba, ele participou disso, aquilo outro. Virgem Maria. O bicho vai pegar. Agora, se eu vou lá como Rodolfo, se eu vou lá como Jacira, às vezes ali o cara não é quem é Jacira. Não sei quem é uma pessoa normal, uma pessoa qualquer. Não vou deixar pra lá. Então, eu não assino aquele alerta, né, no meu concorrente, né, fazendo dessa forma. Então, eu particularmente, eu gosto muito de quando vai fazer um esclarecimento, uma impugnação, sempre ir pela pessoa física, né, e eventualmente, já queimei todos os meus cartuchos aqui de pessoa física, eu vou botar uma jurídica ali no meio, porque isso naturalmente acende o alerta nos nossos concorrentes, porque tem essa possibilidade. Né? A pessoa física ela pode fazer o esclarecimento, pode fazer a impugnação. Lembrando que isso sempre vale só para pregão, não vale para dispensa. Na dispensa não tem esse mecanismo. E aí, Rodolfo, só uma coisa assim que a gente precisa sempre pensar na estratégia dessa questão de entrar com esclarecimento com a pessoa física, para a gente preservar mesmo a pessoa jurídica, né? Porque, assim, como a gente já conversou, as pessoas que estão lá do lado são pessoas. Sim. Né? Então, assim, se você entra com uma coisa muito dura, né, no nome da sua empresa, você marca lá na frente, né? Pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que você tenha uma entrega um pouco difícil. Não, até uma análise de documentação, né? Putz, o cara ficou me atazanando a vida aqui nos esclarecimentos, nas impugnações. Agora eu vou analisar. Eu vou pegar uma lupa aqui, ó. Meu amigo, tu botou isso aqui, deixa eu ver aqui a tua documentação. Então, assim, assim, tem que entender, né? São pessoas lá do outro lado, né? Mas não é a regra, né? Sim. É a exceção, né? Então, assim, é uma coisa... Mas a gente precisa estar ciente de que isso, sim, pode acontecer. Né? Então, fica a dica. Tu já tá nesse meio, já tem muitos anos, mais de 25 anos. O que tu acha que uma empresa ela tem que ter de cuidado? Quais são os pontos de atenção, né, que o empresário ele tem que ter ali na hora de participar de uma disputa, juridicamente falando? Quais são os principais pontos que tu fala, olha, checklist básico, faz isso quando você for participar das suas licitações? Olha, checklist básico,
Tá? Antes de eu falar um checklist básico, eu preciso falar uma coisa muito séria. Eu vou falar. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Isso também. Já curte aqui o nosso podcast. Mas não é só isso, tá? Uma coisa muito séria. Isso é sério, isso é seríssimo. Não, é seríssimo, mas tem outra coisa muito séria que a gente precisa fazer quando vai participar de uma licitação. E eu acho que não só participar de uma licitação, mas, assim, para a vida do empresário, tá? Você tem que ser o melhor amigo do seu contador. Isso é verdade. Porque se você não for o melhor amigo do seu contador, você tá muito ferrado. A verdade é essa, sabe? Por quê? Porque no checklist básico de uma licitação, o que eu preciso ter em dia, Rodolfo? Os documentos, certidões. As benditas certidões. Ô, coisa abençoada é certidão. É mesmo, os nossos concorrentes. Então... É incrível, assim, as certidões, assim, quando você mais precisa das certidões, estão todas vencidas. E você só descobre na hora que você vai participar da disputa. Isso, então quando você vai olhar o seu CICAF e ver lá que a certidão está vencida, aquela que não é atualizada automaticamente. E se ela não estiver atualizada, aí é problema, porque você está devendo. Aí você se enrola. E você não está sabendo, entendeu? Então, assim, eu acho que o checklist, assim, o primeiro da lista, seja amigo do seu contador. E você dê muita atenção a essa parte de certidão. E o balanço, né? São coisas extremamente importantes. Outro ponto também agora, que a gente precisa ficar de olho, é em relação ao quadro societário da nossa empresa, né? Por conta do desenquadramento, que está vindo aí forte. Né? Então, assim, se eu tenho mais de uma empresa, eu preciso ficar atento ali ao faturamento para não desenquadrar. Ao sócio, que tem sócio em uma na outra. Que você tem vários, se você tem um pool de empresas. Eita, pau. E todos os sócios estão, né, nas mesmas. Já vi isso em algum lugar. Você pode ter um probleminha, assim, sabe? Você tá desabafando aqui agora, viu? É desabafo. Então, você pode ter ali uma questão sem mesmo saber, sabe? Mas por quê? Porque o seu contador não está atento. Né? E porque você também não está atento. Eu falo assim, muito empresário, porque assim, quem tem o maior interesse no negócio dar certo? É o empresário, é o dono do negócio. Sim. Então, ele precisa conhecer aquilo que ele tem, ele precisa saber das coisas. Então, assim, se eu estou vendo que a minha empresa está crescendo muito, que é maravilhoso, né, o que todo empresário quer, que a sua empresa cresça e traga frutos, né, rendimentos, empregue pessoas, né, e prospere. Né? Se você está vendo que está desse jeito, você precisa sim analisar o seu faturamento e ver a questão do desenquadramento, para você não ser pego de surpresa. Entendeu? Então, assim, quando você for fazer qualquer mexida no quadro societário da sua empresa, você tem que ter esse cuidado. Né, para poder, lá na frente, não ser penalizado. Por quê? Porque eu fiquei a vida inteira como simples. Aí eu entro na licitação como simples. Aí o pregoeiro vai lá e vê que eu não sou do simples. E aí? Como que eu vou justificar isso pro pregoeiro? Olha, pregoeiro, desculpa, mas eu não sabia. Ué. Eu vou pedir para sair aqui, desculpa. Eu vou pedir aqui para sair, pregoeiro. O senhor me perdoe aí a minha falta de zelo com o meu negócio, e eu vou pedir para sair, sabe? Então, assim, são pontos que a gente precisa ficar de olho. E outra questão também que a gente tem que olhar muito são as certidões, não as certidões normais que a gente tem sempre, mas aquelas mais específicas, o vencimento delas, vencimento de CREA, vencimento de Anvisa, tudo isso a gente precisa ficar de olho para também não ser quem precisa, né? Nem todo mundo precisa, mas aquelas empresas que estão assim num ramo, num nicho mais específico, elas têm que ter esse olhar, né? Essa preocupação, né? Para poder dar tudo certo. E quem é que faz tudo isso, Rodolfo? Contador. Então, assim, eu acho que na cabeça do checklist você tem que ser o melhor amigo do seu contador. E, assim, e na parte jurídica? Por exemplo, toda licitação que tem, vamos supor, uma licitação pede um determinado tipo de atestado, e eu, eventualmente, não tenho aquele quantitativo todo. Eu já dou como perdida ou eu posso fazer alguma coisa para tentar participar? Depende. Depende do quê? Depende da vontade que você tá de participar daquela licitação. Porque, sim, nós temos vários pontos que a gente precisa analisar, né? Quando a gente estuda direito, é uma coisa que aí já é uma visão que eu tenho sobre o direito em si, tá? A gente tem que estudar a lei de uma forma que
ela me traga benefícios. A lei, ela tem várias leis, tem várias formas de a gente trabalhar com a lei, tem a questão da forma como a gente escreve, então tem uma série de coisas que a gente pode fazer dentro da lei. Uhum. A gente não faz nada fora da lei, a gente tem que buscar sempre fazer as coisas de acordo com o que a lei está falando. E às vezes a lei nos permite mais do que a gente acha que ela está permitindo, né? Então, por exemplo, se eu vou participar de uma licitação, né, e lá está me exigindo um edital, a legislação fala que eu tenho que fazer, os órgãos têm que fazer aquilo que está na lei e o que não está na lei não pode ser feito, não é isso? Então, beleza. Aí eu vou lá participar de uma licitação e a legislação está me pedindo um atestado de fornecimento. O que é fornecimento? Você tenha vendido? Tem entregue? Tenha doado? Pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, sabe? Pode ser muita coisa. O fornecimento eu posso só ter feito frete. Eu peguei aqui do cliente e entreguei aqui para o cliente. Aí eu venho nesse cliente e falo assim, ô cliente, eu fiz essa entrega para você de computador. Forneci. Eu forneci para você. Eu peguei aqui do seu lugar e forneci aqui para o outro lugar. Tá? Você pode me dar um atestado? Você forneceu? Tá certo? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar, né? Mas eu tenho um atestado de fornecimento. Perfeito. Entendeu? Lógico que o atestado, ele tem que estar condizente lá com o meu balanço. Não, tem que ter um respaldo. Ele tem que estar condizente lá com a nota fiscal de entrada e saída. Ele tem que estar condizente com o contrato. Uhum. Mas se eu tiver numa licitação onde eu não tenho pessoas preocupadas com isso e apenas com a entrega do atestado, eu vou ter lá o atestado e eu vou sair vitoriosa na licitação. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, sim, ter o respaldo legal. A gente precisa fazer tudo de acordo com a lei. Mas a gente tem que analisar, às vezes, a lei de uma forma que a gente consiga achar brechas. Né? Não estou dizendo para burlar a lei. Não, estou dizendo para você fazer as coisas da forma legal, dentro da lei. Entendeu? Então, assim, você quer muito participar da licitação? Então faz o processo todo. O que é o processo todo? Você compra o produto. Pensando no atestado, né? Pensando no atestado. Uhum. Você compra um produto. Eu comprei o celular. Comprei o celular. Meu CNPJ comprou o celular. Fui lá na loja, comprou o celular, recebi uma nota fiscal de entrada, dei entrada no meu estoque. Peguei esse celular, fui ali na casa do meu vizinho, que tem empresa também, falei assim, vizinho, a sua empresa precisa de celular? Precisa. Você pode comprar de mim? Posso. Quanto que você está me vendo? Eu vou te vender pelo preço pelo preço de custo, que eu acabei de comprar. Não, topa, beleza. Então, eu peguei, vendi o celular, recebi o dinheiro de volta, paguei o meu imposto, né? Porque eu tenho que pagar o meu imposto. Emiti minha nota, paguei meu imposto, né? Entreguei a nota fiscal para a pessoa que dei a garantia para ele, que ele tem que ter a garantia também. E ele me deu atestado. Perfeito. Tá perfeito. Eu tenho tudo. Sabe? Jacira, mas aí eu não vou poder entrar em licitação de 5.000 celulares, porque ele pede metade. Meu filho, aí já é outra coisa. Mas aí a gente pode tentar abrir a participação. Aí a gente já vai por outros caminhos, que a gente vai estudando, e aí tudo é uma questão de estratégia. Uhum. É você saber estudar o mercado, ver o que você já sabe, né, o que você já aprendeu, procurar aprender mais, né, e achar caminhos. O grande lance que eu vejo, principalmente nessa parte eu acho que pensando na dificuldade de quem está começando, né? Eu vejo que muitas pessoas já vão, não tenho atestado, não sei o quê. Não, existem possibilidades que você tem. Colocou uma muito bem. Você faz uma venda para uma pessoa, uma empresa privada e consegue um atestado. Mas o atestado que eu tenho é de uma unidade e o órgão está querendo 5.000 unidades. Se for um registro de preço, você pode tentar abrir, né? Você pode falar, olha, isso aqui é um registro de preço. Ele pode comprar um ou pode comprar quantitativo total. Ou nenhum. Ou nenhum. Então eu entendo que o atestado de uma unidade vale. E aí você vai tentando abrir ali as oportunidades para você participar. Só que, no caso aqui a gente está falando, né, da possibilidade de você fazer sem advogado. Né? E tu colocou muito bem, o contador tem que ser o teu braço direito aqui. Mas eu vejo que você ter, não que você precise, mas você ter um apoio jurídico é muito importante nesse sentido. Sim, o apoio jurídico é importante justamente para a questão da legislação. Sim. Do que pode e o que não pode. Né? Como você como empresário não é obrigado a saber a lei,
né? Se você tiver qualquer dúvida em relação à lei, você vai parar para estudar? Não vai. Não vai porque você é consumido pelas coisas da sua empresa. Então, você precisa sim ter, né? Não obrigatoriamente, lógico, né? É aí que entra a questão de ter ou não ter um advogado. Obrigatoriamente você não precisa. E não precisa porque você consegue fazer sozinho. Mas se você tiver alguém para tirar essas dúvidas para você, você tem um leque de oportunidades a mais que você não iria enxergar. Entendeu? Aí vem outra questão, por exemplo, ainda sobre o atestado. Se eu quiser, eu não vendo o celular. Eu faço uma doação. Eu forneci. Eu fiz toda a cadeia. Eu tinha o celular no meu estoque, ele deu entrada, eu comprei o celular, eu fiz tudo. Mas eu optei por não vender, por doar. E nessa doação, eu consigo um atestado de fornecimento também. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não precisei ir mais adiante, pedir na casa do vizinho para ele comprar o meu celular. Eu simplesmente fui lá e doei, consegui o atestado. E eu ainda fiz uma ação social. Foi assim que a gente fez na Sabe? BDG Saúde, né? Os Isso. nossos primeiros atestados, eles foram de doação. Né? Agora a gente fechou um contrato de 25 milhões. Basicamente, que o nosso primeiro atestado foi um atestado de doação de produto. A gente então Sim, fez foi uma doação. como a gente começou, Exatamente. né? Então, assim, a BDG Saúde é um caso clássico, assim, né? Dentro do nosso universo aqui. Né? Porque nós começamos, para participar da primeira licitação, a gente precisava do atestado, nós fizemos a doação. E depois, com as licitações que a gente foi participando, a gente foi conseguindo mais atestados. E aí a gente conseguiu fazer o nosso... É a técnica da bola de neve, né? Começa pequenininha, vai... Quando você vê, tem uma bola gigante. E é um outro ponto, Jacira. Tu colocou muito bem, né? Que no edital, né? Ele vai ter ali todas as regras, né? Então vai ter... Desde a documentação que o cara precisa para participar, forma de disputa, data, esclarecimento, prazo de esclarecimento, termo de referência, tudo mais. Mas com relação à penalidade, né? O cara foi lá, ele esqueceu uma documentação, foi desclassificado, ou ele na execução do contrato, ele não quis mais executar o contrato, quis sair, cansou. O que pode acontecer com ele? Ele vai ser penalizado. Porque dentro do edital tem lá um itemzinho lá, bem bonitinho lá, penalidades. E lá vai estar tudo relacionado às penalidades, né? Como é que eu falo para os meus filhos, assim, toda ação tem uma reação, né? Então, tudo que você faz gera uma consequência. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Então, assim, se você fizer o contrato todo ok, você vai receber seu pagamento e pronto. Sim. Se você não fizer seu contrato todo ok, você vai ter, sim, uma penalidade. Né? Então, você vai ser notificado. Até pelo fato de você não assinar o contrato, né, você pode ser penalizado. Porque você não assinou o contrato, deixou de assinar e aí atrasou o certame, porque se o contrato não está assinado, você perde ali a licitação e você tem que voltar, né? Então, tudo isso, você sofre uma penalização. E aí você tem um processo administrativo, né? E esse processo administrativo você vai poder se defender, você vai poder... Mas... O que normalmente pode acontecer com uma empresa, assim? Na tua visão, da tua experiência, o que normalmente acontece? Eu sei que cada edital vai ter um padrão diferente, mas o que é comum, assim, de penalidade? Depende muito do órgão, Rodolfo. Depende do órgão, depende da esfera. Mas, assim, sempre começa com uma multa, né? A gente sabe que pode, sim, vir uma advertência. Começar com uma advertência, que eu acho que seria até saudável começar com uma advertência, sabe? Mas, geralmente começa com uma multa. Né? E aí essa multa lá no edital vai ter o percentual que ela é referente, né? A quantos percentuais do valor do contrato você vai ter que pagar a multa, né? E aquilo ali vira assim crédito. Se você não pagar, você é executado e você vai para os órgãos de proteção, dívida ativa, geralmente dívida ativa, né? Porque são órgãos. E aí você tem essa primeira penalidade, mas a pior de todas é você ficar sem licitar, ou então ter o impedimento de licitar, ou então ser declarada como uma empresa inidônea, que aí a empresa inidônea é ruim demais, né? Que aí é aquela persona não grata, né? Em todos os lugares, né? Uma empresa que vai ter muita dificuldade aí
nesse processo de licitação. Mas aí é um ponto, né, que a gente sabe, né, que tem muita empresa que vai se aventurar no mercado, né, são os famosos aventureiros, né, o cara vai, faz tudo de qualquer jeito, não se preocupa, não lê edital, e vai, e participa, e bagunça o negócio todo. Essas penalidades, elas podem ser aplicadas antes da execução. Tudo isso que a gente comentou foi, né, depois que o contrato é assinado na execução. Tem alguma penalidade que possa ser aplicada, por exemplo, para a empresa que está se aventurando antes ali vamos colocar assim, da homologação do contrato? A empresa que foi, participou, bagunçou, esqueceu a documentação, foi desclassificada. Sim. Ela pode sofrer, que tipo de penalidade ela pode sofrer? Multa. Multa também? Multa. As penalidades que tem na legislação são isso: advertência, multa, ficar sem licitar e idoneidade. Essas são as principais. Sim. Né? Mas aí a legislação estadual eu não tenho muita ciência do que eles colocam lá como penalidade. Geralmente eles vão aonde a lei de licitação está. Mas basicamente é isso. Por exemplo, os Correios, se você não entregar a amostra, você é preto multado. no branco lá. Sabe? Então, assim, multa de quanto? 3%, tantos por cento, 1% do contrato, tantos dias de atraso, tantos por cento. Então, assim, tá tudo lá. É só você ler o edital e você vai saber. Então, assim, eu particularmente não acho que vale a pena você entrar numa licitação se não for para fazer a coisa direito, para se aventurar. Eu acho que não vale a pena. Porque as consequências, se você quiser viver de licitação, né? Porque tem essa coisa também. A empresa entra para participar de uma licitação, mas não é o foco dela. Então, ela faz de qualquer jeito. E o que ela viveu na licitação não vai interferir no mercado B2B, né? De empresas, de mercado normal. Sim. Não vai ter nenhum tipo de interferência. Vai interferir para vendas para o governo. Então, assim, se você quer viver só de licitação, fazer as coisas certas é o melhor caminho. É importante. É super importante. Agora, se não é seu foco, eu acho que não vale nem a pena perder tempo. Porque você vai fazer a coisa de qualquer jeito, você vai sofrer uma penalidade, você vai ter que gastar para pagar essa penalidade. Se você for querer justificar, é interessante sim ter um advogado, apesar de não ser obrigatório, mas é importante ter um advogado para fazer sua defesa. Né? Se você quiser judicializar isso, você vai gastar mais ainda. Então, assim, tem que valer a pena. Né? Então, eu entendo que se você quiser entrar para para esse mercado, você precisa, sim, fazer as coisas da forma correta. Seguir a regra que está estabelecida, fazer o que a legislação permite e entregar o que tiver que entregar. Jacira, eu tive um problema no meio do caminho da minha entrega, os preços aumentaram muito. Vamos procurar soluções. Vamos pedir um reequilíbrio econômico-financeiro. Você vai conseguir? Não sei. Pode. Está na lei, a possibilidade está na lei, né? Mas o órgão pode entender que não pode. Então, a gente vai pedir para sair de uma forma amigável e a gente pede. Vai conseguir? Vamos tentar. Tudo é questão de tentativa. Quando a gente entra numa licitação, a gente nunca pensa que as coisas vão dar errado. A gente, empresa, fornecedor. Assim como o órgão também não quer que dê errado, ele quer que dê tudo certo. Até por isso o edital ele é do jeito que ele é, né? Sim, por isso que o edital é tão detalhadozinho. Entendeu? Então, assim, quando acontece, quando você está trabalhando na forma correta, seguindo o passo a passo, fazendo todo o processo com cuidado, se der alguma coisa errada, eles chamam de caso fortuito, força maior, isso tudo precisa ser analisado. Né? Você precisa entender o que é um caso fortuito, o que é uma força maior. E aí isso daí já entra no direito. Aí é interessante ter um advogado para te auxiliar nesse processo, nesse pedido. Né? Porque é um pedido que precisa ser fundamentado, ele precisa ser embasado com jurisprudência, precisa ser embasado com doutrina, né? E principalmente com todos aqueles detalhes, né? O aumento do valor, isso tudo precisa estar comprovado. Fundamentado, eu ia falar isso. Porque às vezes o cara vai e faz da cabeça, não, eu quero pedir um aumento de preço aqui, um reequilíbrio, porque eu quero. Eu fui lá no pregão, baixei muito o preço, estou tendo prejuízo, agora eu vou pedir um reequilíbrio. Mas baseado no quê? Você vai fundamentar no quê? Não tem uma justificativa plausível, então dificilmente vai passar. Agora, não, eu fui, fiz meu preço certinho, aí teve um problema na importação, aumentou o preço do dólar, disparou, a fábrica lá pegou fogo, eu tenho que fazer uma substituição do produto. Então, com uma justificativa plausível, você consegue tentar, né? E na maioria das vezes, com uma boa fundamentação, você consegue.
Né? Por isso que é importante você estar bem respaldado em todos os sentidos, não só no sentido de você ter um advogado, alguém que entenda do seu lado, mas também com fundamento. Né? Não fazer as coisas, vou fazer porque eu quero. Não, dificilmente isso vai passar. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes, por exemplo, a gente participa de muito pregão de capacete, né? E às vezes tem um aumento mesmo. Sim. Né? E antes de ter o aumento, né, o que acontece? A fábrica ou o distribuidor, ele manda um aviso, né? E aquele aviso ali, ele já é um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta para a gente. Principalmente para empresas que trabalham com registro de preço, né? E que dependem de materiais importados. Então, é importantíssimo vocês estarem bem cientes, né, da importância que tem essas informações. Então, por exemplo, por que isso é importante? Porque isso tudo vira comprovação, vira respaldo. Fundamento para você pedir qualquer coisa, até para sair do contrato. Entendeu? Quando teve a pandemia, nós tínhamos vários contratos de capacete, não sei se você lembra. Mas tinham vários, a gente tinha para mais de 5, 6 capacetes, eram muitos capacetes. Né? Quando os portos fecharam, a nossa primeira atitude, a nossa primeira ação ali foi o quê? Pedir para sair dos contratos. Nós pedimos para sair dos contratos, porque nós não iríamos conseguir entregar. Então, assim, nós pedimos para sair dos contratos, informamos, mandamos o documento do distribuidor, falando assim, olha, as fábricas fecharam, os portos também, a gente não tem como entregar. Então, tá aqui, eu estou pedindo para sair. Porque eu não tenho como te entregar. Teve daquela outra vez também que pegou fogo lá a fábrica das joelheiras, lembra? Então, como que a gente pediu para substituir a joelheira? Não foi? Como que a gente pediu para substituir? A gente tinha comprovação. Nós tínhamos lá o laudo dos bombeiros dizendo que tudo pegou fogo. Tinha coisa do jornal dizendo que a fábrica tinha queimado tudo. Então, a gente tinha como comprovar. E aí, o que nós fizemos? A gente não pediu para sair dessa vez. Por quê? Porque tinha no mercado, e a gente conseguiria comprar, um produto similar... Equivalente. Então, nós pegamos aquele produto, levamos, mandamos a amostra, mandamos os laudos, tudo comprovando que a gente podia entregar aquele outro, porque a fábrica queimou. E assim, se eu não entregasse aquele outro, eu não ia conseguir honrar o prazo. Mas tudo foi conversado. Nada foi assim do dia para a noite. E esse entendeu? É um ponto muito nem da minha importante. cabeça. E esse é um ponto importante porque as pessoas elas pensam, tive um problema lá com o meu fabricante, o produto foi descontinuado. E eu vou oferecer esse outro aqui porque ele é parecido. E da cabeça vai e acha que vai passar, e não vai. Porque quando bate lá, por exemplo, no almoxarifado, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o termo de referência, né? Ele tem lá o documento, tem o empenho, e ele vai olhar o produto. Aqui ele está comprando celular preto, aqui ele está comprando um iPhone preto, aqui ele está entregando um Xiaomi branco. Opa, não, calma aí. Aqui não vai passar, e volta. E aí, muitas vezes o cara faz isso. Não, eu vou fazer aqui porque eu acho que vai funcionar, e não vai. Então, vai fazer um pedido, né? Fundamente, pegue documentação, liga, conversa e formaliza. É importante, eu nunca vou esquecer do intercomunicador da PM. Que a gente pediu, que foi justamente na pandemia, a gente pediu dilação de prazo, a gente fez todo o processo certinho, conseguimos a dilação com o nosso gestor, a gente entregou atrasado, mas dentro do prazo que a gente tinha pedido, tudo certinho, bonitinho, nós recebemos, depois de um tempão, a gente recebeu uma notificação que estava respondendo, que a gente tinha que responder um processo interno da PM por conta de atraso. Foi. E eu falei, caracas, imagina se eu não tivesse feito o processo todo. E a gente tinha tudo, tinha e-mail, tinha áudio, tinha a carta do fornecedor, tinha a autorização do nosso gestor. A gente conseguiu sair tranquilo porque a gente estava bem embasado. A gente não fez porque a gente queria, mas mesmo assim, ir lá na PM, responder, passar por todo aquele sufoco, mesmo sabendo que estava bem municiado, é ruim, é uma situação muito ruim. Você chega lá... Receber uma notificação assim do nada. Não, principalmente na PM, né? Você chega lá e tem o cara lá grandão com aquelas harmonas, você fala, Vige Maria, eu vou ser preso daqui. A notificação vem com aquele símbolo grandão, né? PM. Não, isso quando foi o cara da PM que foi entregar o negócio. Sim. Aí chega lá o carro da PM, aí desce o cara com o papelzinho, eu falei, meu, você preso, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus?
Aí não, aqui é uma notificação e tudo mais, aí, mas beleza, a gente conseguiu resolver. Agora, imagina aquele cara que faz as coisas de qualquer jeito, não faz com fundamento, vai fazendo. E, assim, o processo administrativo não necessariamente acontece ali na hora, né? Ele vai passar por auditoria e pode ser que aconteça depois. Aí o cara, às vezes, já está sem recurso ou não tem como embasar nada e está vendido. Sim. E aí, você perguntou ainda agora a questão do advogado, né? E aí, nessas horas, é que eu vejo a necessidade de ter um advogado para te orientar. Para estar com a pessoa. Aqui na Jair, a gente conversa muito e eu faço mais ou menos não, eu faço todo esse meio de campo. Esse passo a passo, o que a gente vai fazer, a questão dos recursos, as impugnações. Então, a gente procura fazer tudo fundamentado, né, para ter o respaldo que a gente precisa. Mas eu sei que tem empresários que não têm essa oportunidade de ter um advogado no time. Né? Mas aí é importante você conhecer alguém que possa te auxiliar nesse momento. Então, por exemplo, nas nossas empresas, nós temos um time jurídico externo. Eu estou aqui dentro, mas eu tenho um time jurídico que me auxilia. Eu pago para eles me auxiliarem em alguns pontos. Né? Então, assim, é importante você ter, sim, um advogado. É necessário? Não. É importante? Sim. Mas não é obrigatório. É igual contador. É tipo assim, o cara é MEI. Mas eu não preciso ter um contador porque eu sou MEI. Tudo bem, mas se você tiver um contador, ótimo. Eu sou uma microempresa, eu tenho um contador? Tem que ter. Mas o cara não é especialista em licitação. Beleza, repensa porque o cara da licitação é diferente, né? São necessidades diferentes. Embora você não precise... É bom você ter referências, né? Ter a quem recorrer. Se você puder, você tenha uma pessoa que realmente entenda do assunto. Isso. Porque na hora que... É igual seguro, né? Seguro você reza, você usa e torce para não usar nunca. Mas na hora que precisa, você tem um seguro ali. Plano de saúde é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, assim, é a mesma coisa. Eu tenho um bom advogado aqui. Beleza, eu tenho um corpo jurídico muito bom. Eu torço para não usar. Mas se eu for usar, eu sei que eu vou estar bem respaldado. Igual o contador. O contador, eu acho que a gente vai usar mais, né? Mas, eventualmente, a gente vai precisar de alguma coisa específica, o cara tem que saber desenrolar. Principalmente nessa parte de documentação. Tô com uma certidão vencida lá na Receita. Vixe, Maria, é complicado. Então, tem que ter uma pessoa que entenda, saiba, às vezes, agilizar o seu processo lá dentro da Receita. Então, tudo isso é muito importante. Tem alguma coisa que tu veja assim que as empresas elas podem tá avaliando, tá checando para garantir que elas estão minimamente ali amparadas, assim, fazendo o processo certinho nessa parte jurídica? Eu acho que o primeiro ponto que precisa ser analisado é se tem um processo. Né? Eu acho que começa por aí. Então, assim, para tudo você precisa ter um mínimo de organização. Né? Então, assim, quando você vai... decide participar de licitação, você precisa ter em mente que tudo precisa ter uma análise, né? A gente falou aqui que no edital ele vem todas as regras, vem todas as especificações, vem tudo, inclusive as penalidades, né? Então, isso precisa ter um processo para você saber e acompanhar aonde que você vai precisar usar cada coisa daquela. Então, assim, se eu sei que eu estou correndo um risco de ter uma penalidade, eu tenho que ter um processo que diminua esse risco. Então, eu preciso de um auxílio, né, de uma pessoa entendida no direito, né, que possa me orientar nisso. Eu acho, assim, que as coisas relacionadas ao jurídico na empresa, elas não têm uma coisa assim, eu preciso disso. Eu acho que elas vão surgindo, elas vão acontecendo. Então, assim, eu preciso de um contrato, eu preciso de um analista uma pessoa para analisar o contrato. Então, eu preciso de um advogado para me fazer esse contrato. Então, assim, elas vão surgindo. Então, eu preciso criar processos que eu sei que... se eu tenho uma empresa minimamente organizada, eu sei aquilo que eu vou usar e aquilo que eu vou precisar. Então, eu preciso, nessa questão do jurídico em si, eu preciso saber quais pontos eu vou precisar de um jurídico. Né? Eu preciso de um jurídico para analisar minha documentação? Não precisa. Mas eu preciso de um jurídico para me ajudar a fazer um recurso. Eu preciso de um jurídico para me ajudar a fazer um esclarecimento e uma impugnação. Eu preciso. Né? Preciso por quê? Porque ele vai te orientar a fazer mais bem feito, digamos assim. Né? Vai sair uma peça
mais elaborada. É fácil ver quando foi um advogado que escreveu. Isso, é muito fácil. Tem lá certinho da justificativa, da plausibilidade, do não sei o quê. E ele não vai ter Você bate o olho, opa, advogado. Isso, sabe? Aí é que tá, o advogado não vai ter preguiça de fazer isso. Se você vê um recurso que um empresário faz e um recurso que o advogado faz, você sabe qual é a diferença. É isso mesmo que você falou. Eu já vi recursos, Rodolfo, que são só 2 linhas. Sabe, assim... Eu já fiz de 3. Eu quero recorrer porque eu não concordo deles ter vencido. Não, mas aí não. Aí que doidice! Sabe? São umas coisas assim que não dá pra entender. É brincadeira com o pregoeiro. É brincadeira com a equipe de licitação. E até com quem tá participando. Então, assim... Quando a gente fala de ter um jurídico na empresa, é ter uma pessoa focada nesses pontos de análise. É assim que eu vejo, sabe? Analisar a fundo, fundamentar, trazer para você o melhor estudo daquele caso e a melhor resposta, né? A gente, quando eu demando alguma coisa para o nosso jurídico externo, ele me manda sempre uma... Como é que ele chama? Ele faz um estudo de caso, né? E aí ele sempre me trazia uma solução. Aí eu falei assim para ele, eu não quero só uma solução. Eu quero mais de uma solução, porque às vezes essa solução que você me traz, ela não resolve o meu problema, ela me traz outro problema. Então eu quero entender e enxergar que eu tenho várias soluções e escolher aquela que para mim faz mais sentido naquele momento, porque às vezes para mim aquele não funciona. Então assim, é um combinado que eu tenho com eles. Sabe? Então, assim, eu já tenho com eles, olha, eu tenho que fazer, eu vou entrar com uma ação, porque eles são mais, já é fora licitação, né? Já é, e aí eu vou entrar com uma ação, né? Então, eu preciso saber quais são as minhas opções, para eu ter menos prejuízo ou para eu ter mais ganho. Resolver a situação mais rápido. Resolver a situação mais rápido, sabe? Então, eu acho que é muito isso. O jurídico dentro de uma empresa, ele vai fazer uma espécie de análise e fundamentação de tudo que você precisa. Quando você precisar. E nem sempre você vai precisar. A verdade é essa. Um ponto importante nisso tudo, né? Por exemplo, o cara que às vezes está escutando a gente pensa, pô, mas eu não tenho advogado, não sei nem para que rumo começar. Né? Eu vejo que existe a possibilidade, né, de primeiro entender o processo da licitação. A licitação, de uma forma geral, ela é cíclica, né? Então, uma compra que aconteceu hoje já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Sim. Então, acontecendo já várias licitações aí, mundo afora, Brasil afora. E então, o que ele pode fazer? Putz, eu estou querendo entender um pouco mais essa parte de recurso, né? Querendo ver alguns recursos, eu quero ver alguns esclarecimentos, impugnações para eu aprender, para eu me inspirar. Então, o que esse cara ele pode fazer? Ele pode olhar históricos, né? Ver pregões que já aconteceram e ver os recursos, esclarecimentos que já aconteceram. Aí ele pode ir lá ver, olha só, esse cara fez dessa forma assim, assim, assado, putz, interessante esse argumento aqui, olha essa linha aqui de defesa, essa linha aqui que o cara usou para argumentar. Então ele pode estar olhando o histórico, né? Como não tem a necessidade de advogado, então, por exemplo, lá no Siga Pregão tem lá um banco de peças jurídicas que o cara pode estar se inspirando. Né? O grande ponto que eu vejo, seja com o Siga Pregão, seja ele fazendo manualmente, sozinho, ele tem que ter essa noção de que a argumentação dele tem que ser muito boa. Né? Ele não pode, eu quero porque eu quero porque eu não concordo com ele ter ganho. Não, tem que ter um embasamento. E quando eu vejo esses aspectos jurídicos, eu vejo que tanto para o pregoeiro, seja quem for, a fundamentação ela é muito importante. Né? Por isso que eu vejo que o advogado, isso aqui foi o advogado que escreveu, porque o advogado ele sabe do direito, do não sei o quê, então ele sabe o que ele tem que ir argumentando os principais pontos. Então, essa argumentação, a fundamentação ela é extremamente importante. Né? E hoje, como eu vejo que todo o processo, isso é muito bom, na internet, é tudo muito fácil, muito acessível. Qualquer pessoa, transparente, qualquer pessoa pode olhar, abrir, por exemplo, o portal de compras do governo federal, olhar os pregões que já aconteceram, o histórico e fazer essa pesquisa. E aí tem mais uma coisa, né, Rodolfo? Além de você conseguir analisar essa parte de recursos, né, ver a fundamentação dos recursos, o que os advogados ou os empresários estão usando para embasar os seus recursos, eu acho que além disso você pode dar um passo a mais.
que é analisar como que os pregoeiros estão respondendo. Perfeito. Sabe? Porque, assim, ali na resposta do pregoeiro, ela é fundamentada. Tem um corpo jurídico que fundamenta a resposta do pregoeiro. Então, o pregoeiro não decide da cabeça dele. Não, ele decide de uma forma muito bem fundamentada. E aí você começa a entender como que os pregoeiros daquele órgão funcionam. E isso é importante você saber. Porque você sabe o que esperar dele, né? Você entende como que o órgão opera nessa questão de julgamento de recurso. Você vai entender que muitas vezes, por exemplo, aí eu volto nos Correios, né? Os Correios, eles têm, assim, um corpo jurídico muito forte. Então, você pode botar o recurso que você quiser. Fundamentar do jeito que você quiser, a melhor fundamentação do mundo. O corpo jurídico dos Correios, ele vai negar o seu recurso. Ele vai olhar, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Item 6.3.1. Então, assim, lá é terrível. Eles são muito bons. Assim, né? É muito bom. Para quem participa é muito bom. Vale realmente. Vale o que está escrito. Na questão do direito público, vale o que está escrito. Isso. E lá nos Correios, especificamente, ponto vale a ponto. Exatamente o que está escrito. Exatamente. Lá Isso é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele te dá segurança. A gente pode achar ruim quando leva uma penalidade, mas ele te trouxe segurança. Você sabia o que ia te acontecer. É diferente de você participar de uma licitação onde não tem nada disso. Sabe? E cadê a segurança da operação ali? Né? Não tem. Né? A gente vê aí que tem vários órgãos, que tem vários licitantes reclamando, porque não recebe, porque não sei o quê. Mas se você for olhar o histórico do órgão como um todo, você já sabe o que você esperar. Você não vai ter surpresa. Então, se eu tenho um órgão que lá no CAPAG está a letra C, que é a pior, né? Qual é a pior do CAPAG? D e C são as piores. D. Então, se você já sabe que lá no CAPAG está a letra D, mas eu quero participar daquele órgão, você precifica tudo. Você não vai ser pego de surpresa. Então, assim, é obrigação do empresário que participa de licitação saber os órgãos que ele está participando. Perfeito. E precificar tudo. Isso. E aí o advogado pode te ajudar a analisar aquele órgão, analisar como que aquele órgão pensa, analisar como aquele órgão decide, para ver se ele vai te trazer realmente essa segurança que você precisa para o negócio. Nesse ponto que tu falou, vou falar uma coisa aqui que, cara, isso aqui é para quem está com a gente até agora. Todo órgão, ele vai ter um ponto que é a lei de acesso à informação. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente já teve a curiosidade de saber como que jornalista sabe quantas pessoas viajaram para o Japão com o ministro tal, usou o cartão corporativo, o hotel que ficou, o preço da diária. Cara, como que esse cara chega nessa informação? Porque essa informação, ela é pública. Ela é pública desde que solicitada. Então, existe um mecanismo que nós podemos utilizar, que é a lei de acesso à informação. Então, eu quero vender para a prefeitura XYZ. Eu posso, através da lei de acesso à informação, né, se a informação não estiver sigilosa, eu posso solicitar essa informação. Olha, eu quero saber como é que foi o histórico desse contrato. Quero saber quanto que essa empresa aqui foi empenhada nesse contrato que foi registro de preço. Quanto que essa empresa aqui recebeu, quanto que ela faturou. Eu posso perguntar tudo do órgão. Tudo para o órgão de um contrato específico, da saúde financeira. Então, eu tenho as ferramentas, né? Eu posso chegar e fazer isso. Então, às vezes, eu tô aqui no meu dia e é o problema do empresário. Muitas vezes ele tá ali na operação, naquela loucura e tudo mais, no furacão, ele não consegue parar, mesmo sabendo que tem essas ferramentas, ele não consegue parar e, deixa eu perguntar isso aqui. Então, tem alguém ali que faça isso por ele, entenda, cara, isso é surreal, isso é muito bom. Mas já tem essa noção, caramba, se eu for lá perguntar para o órgão como é que foi o contrato, cara, isso pode me dar uma vantagem competitiva. Então, eu sei que o órgão está com algum problema de pagamento. Opa, então eu vou aumentar o preço. Isso norteia a decisão, né, com Rodolfo? Certeza. Eu acho que para a questão a tomada de decisão, quanto mais fundamentada, a gente está falando mais muito assertiva. De fundamentação, né? Mas quanto mais fundamentada, mais assertiva ela é. Então, assim, a gente não pode também atirar para tudo que é lado. A gente tem que estudar o mercado, né? Lógico que dá trabalho mesmo. Se você não tem ninguém para fazer com você ou fazer por você, vai te dar muito trabalho. Mas, em compensação, o resultado desse trabalho vai vir em contratos que são muito bons. Perfeito. Né? Porque você não vai perder tempo naquele órgão que não paga. Ou naquele órgão ou até, assim, eu gosto sempre de pensar, né? Se tudo que for precificado, deixar um bom resultado, tá mas ótimo. Se você
tem que estar pronto. Sim. Você tem que estar preparado para ficar ali 3 meses sem receber. Né? Você tem que ter caixa para gerar esse Lembrando período. que isso aqui que a gente está falando é exceção. Né? Isso é exceção. Então é exceção. Aquele órgão lá, uma prefeitura lá do interiorzão que, enfim, tá com seus problemas financeiros. Se você quiser vender, lógico, você venda, mas sabendo. É porque o problema é esse, né? O cara vai, não, eu vou vender para essa prefeitura, queima o preço, joga o jogo do preço, afunda o preço, não vê o que está acontecendo. E aí vai, vende já com uma margem apertada, quase zero ali, e aí tem que segurar 2, 3 meses e não está preparado. Dependendo daquele contrato. Exatamente. Né? Dependendo do contrato para a saúde, para a sua empresa sobreviver, e você não prestou atenção no que é mais importante. Eu ainda tenho várias perguntas aqui, mas eu acho que vai ficar para um outro encontro, né? Entrar aqui, por exemplo, questão de cobrança extrajudicial, pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, mas eu acho que é um papo que a gente precisa de muito tempo. Precisa de muito tempo. Muito tempo. Não é assim rapidinho que a gente vai. A gente até começou a conversar sobre isso, né? Sobre a questão da saída do contrato, pedido de reequilíbrio, mas é um negócio assim que não é tão simples, né, quanto parece. Às vezes a gente fala assim, né? Mas é porque a gente já conhece, a gente trabalha com isso, mas trazer essa informação para todo mundo, ela é muito complexa, porque as pessoas precisam entender quando que elas realmente podem usar ou precisam usar. Eu acho que aí demora um pouco mais para ter esse entendimento. Assim. Maravilha. Então, quero agradecer aí o teu tempo, a tua disponibilidade, parabenizar pelo trabalho que tu faz, trabalho incrível que tu faz aqui nas nossas empresas. Quer deixar algum recado aí pro pessoal? Eu quero só agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho sempre muito bom poder conversar sobre as coisas de licitação. Por que eu acho importante a gente ter essa conversa? Porque às vezes chegam pessoas pra gente que não conhecem efetivamente e acham que é muito difícil ou acham que é muito simples. E não é nenhuma coisa nem outra, né? Você precisa conhecer, aprender, entender como que é o processo, né? Esse processo de participar, de vender, de entregar, de fazer todo esse meio de campo, para poder ver se faz sentido você participar. Perfeito. Né? Porque, assim, às vezes a moda do mercado vender para o governo, mas esse pode não ser o seu nicho. Ou então, às vezes, você acha muito difícil, não, é carta marcada, não sei o quê, mas é ali que vai estar a sua estrela, a sua resolução de vida. Onde você vai se achar. Tá? Isso, onde você vai se achar. Então, assim, eu acho que tudo a gente precisa conhecer para dar uma chance, né? Para poder ver aonde que eu me encaixo naquilo ali. E o mercado de vendas para o governo, acho que é um pouco isso, assim, sabe? É um lugar que ainda está sendo mais explorado agora, né? Eu acho que acender um alerta, né? Que é um negócio importante, é um negócio bom onde se está, principalmente empresas que querem ali ter um faturamento mais robusto, né? Digamos assim. Então, acho que faz muito sentido você, pelo menos, ter um olhar, né, mais cuidadoso para ele. E se você optar por fazer parte, aí é ter não só um olhar, mas os 2 olhares, né, os 2 olhinhos focados ali nesse mundo de oportunidades, né? Porque eu acho que o mercado de vendas para o governo é isso. É um mundo de oportunidades que muitas vezes só está precisando que você abra a porta e encontre. Né? E aí você faz ali o seu trabalho de conhecimento, né? E de prosperidade, digamos assim. Né? E assim, se quiser um advogado, é importante ter um advogado. Não é necessário, mas é importante. Contador é importante ter. Tá, então, eu acho que a contribuição assim, que eu posso trazer é essa. Né? De falar o que é realmente o mercado. Perfeito. E vamos fazer um próximo encontro. Vamos se aprofundar nesse tema aí de financeiro, jurídico financeiro, cobrança extrajudicial, quebra de contrato. Já fica o convite aí, ó. E você já deixa aí nos comentários algum ponto, alguma dúvida ou uma sugestão para um próximo tema para eu conversar com a Jacira. A gente vai ler todos os comentários. Tentar responder algumas de licitação, né, Rodolfo? A gente pode também falar sobre a organização de empresa, né? Sobre fluxo de caixa, contratação. Então, assim, Estamos em casa. A gente só senta e conversa. Perfeito. Então aproveita, já curte aqui o nosso podcast, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade.
Tem sempre vídeo novo toda semana aqui no canal, tem sempre um podcast atualizado para você. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações e também me segue lá no meu Instagram, @RodolfoDosAnjosOficial. Decida, mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanha até aqui. Um grande abraço, até mais, tchau. Tchau.